teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, só pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós te entregamos essa manhã, Jesus. Nós entregamos tudo, entregamos essa casa, a nossa vida. Jesus, te entregamos essa cidade, essas ruas. Nós consagramos a Ti, só a Ti, Jesus. Somente a Ti, seja o único Deus, o único Senhor, Jesus. Exaltado, seja exaltado, seja exaltado nessa manhã, Senhor Jesus. Tu és adorado aqui, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sim, Jesus, nós deixamos tudo para você, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu só queria que a gente terminasse esse momento, literalmente dando toda a honra e toda a glória, só para Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, só Tu e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ele está aqui, diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor só a Ti, ao Rei Jesus. Só você, só você. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Senhor, tu és maravilhoso.
E poderá ver Jesus e o louvor a ver Jesus, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Somente Ele, somente Ele. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele está aqui. Nós agradecemos ao Senhor a sua presença no nosso meio. Agradecemos, porque Ele se importa conosco. Ele está aqui para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos sair da mesma maneira que nós entramos. Nós vamos sair moldados e transformados, abençoados pelo Senhor, porque Ele me abençoa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Eu vou ler aqui uma palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo número 19. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 19. Diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se curta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Explica-me tu dos que lhes são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não há senhorio de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui o salmista exalta com excelência a criação, a obra de Deus e o próprio Deus. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa.
Saímos da nossa casa só para exaltar a Deus e continuar aprendendo da sua excelência, da sua pessoa, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus é sábio. Tão sábio que planejou tudo para que existisse para nós desfrutar. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele também é um Deus sábio. Ele dá sabedoria. Eu tenho pedido, Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me espírito de inteligência. Dá-me a palavra da ciência. Porque a gente tem dons de Deus. Deus é quem dá os dons. E a gente precisa deles para fazer a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E o salmista ele diz assim, que as palavras do Senhor são mais desejáveis, sim, do que muito ouro. E é doce, mais do que os favos de mel. Então, eu desejo, a minha alma deseja. Eu creio que cada irmão aqui deseja ter mais da palavra, provar mais da palavra. Essa palavra é a palavra de Deus, não é de homens. Ela não vem de mim, não vem do pastor. Não, ela vem do Senhor. Essas palavras que nós queremos para a nossa vida, para nos alimentar, para nos fortalecer e sermos usados também poderosamente nas mãos do Senhor através da sua palavra. Então ele diz, olha, por essa palavra que são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e um pouco dos favos. É por essa palavra que o teu servo é a demonstrar. É por essa palavra que se eu guardar, você guardar, haverá grande recompensa. Eu creio nas promessas do Senhor. O pastor não falou sobre as promessas. Eu creio. Eu vivo das promessas do meu Deus. Uma das promessas que segue a minha vida todos os dias é: não temas, porque eu estou contigo. Não fiques com medo, porque eu sou o teu Deus. Não fique assustado, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas. E ele diz: eis que serão envergonhados todos aqueles que se levantarem contra ti. Você vai procurar e você não vai achar. Eu vou tornar eles em nada. Então, a nossa trajetória de vida com Deus, nessa promessa, não teria nada. Eu fui para Caruaru, estava lá só. Deus me enviou para lá. Eu me escolhi num casal de diáconos. Fiquei lá uns dias. E tive que sair. Eu contei, o bicho já sabe. Então, eu disse: vamos comprar um terreno, uma casa para fazer a obra de Deus. Ele comprou. E quando eu entrei na casa, não tinha nada. Ele disse: está aqui um dinheiro, você comprar a cama, a mesa, o que você precisar. E nós ficamos. Mas fazemos a obra de acordo de Deus. Eu ia sozinha evangelizar. Deus discipula. Vai discipulando. A casa que abriu, eu estava lá discipulando. E graças a Deus que as casas que eu discipulei, Deus não salvou pessoas. Salvou. E só estava esperando eu chegar para dizer a palavra, porque com o tempo Deus levou para a glória. Com o tempo Deus levou para a glória. Porque Ele só estava esperando que eu chegasse lá naquele lugar que Ele disse que era para estar. E a gente ministrando a palavra, evangelizando e discipulando as pessoas. Amados, a gente deixou um tempo lá. Pequeno, mas deixou. A casa, eu não sei como é que está, né? O ministério lá na Coab 3. Por aí. Olha muitas coisas, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus é quem faz a obra, Deus é quem manda no homem, Ele é quem faz tudo. E a gente só está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. E lá, sozinho, sabe como é que é? E a minha casa era bem assim, ó, na estrada assim. Pegava longe e subia, né? Descia. Né? E entrou os camaradas lá. Eu estava com uma irmã dirigindo, uma criança. Só tinha 3. E ele só. Ele ficou olhando tudo. E eu só prestando
microfone, o caixa, o gravador, essa época era gravador. E ele ficou olhando, percebendo. Mas preguei o evangelho para ele. Aí ele chegou e disse assim: eu não sou uma pessoa mal, não. Sou uma pessoa que não faça mal para ninguém. Eu digo: ó, ele já está começando. Não sou uma pessoa que faça mal para ninguém. E ficava olhando. Aí chegou um mundo, ele foi embora. Aí Deus, a minha irmã disse: tu viu? Ele estava aqui, aquele rapaz era mal encarado. Aquele rapaz não queria fazer coisa boa aqui, não. Eu digo: eu sei, Deus me disse, foi por isso que Deus me deu palavra para voltar para a sala. E ele foi embora. Aí ela disse: é bom você não ficar aqui no mundo só, não, é perigoso. Ela disse: mas Deus está comigo. Aí então eu peguei, ficar de panela, botei na minha porta, sabe? E quando foi 7 horas, e ele saiu correndo nessa luta com essa panela. Aí ele foi para lá para pegar a minha som. Mas o Senhor me deu conta de panela, né? A porta. E eu voltei. Para a glória do Senhor, foi embora. O meu vizinho que estava perto de mim era policial. Ele chegou, foi o que aconteceu. Eu disse: não, acho que foi um sujeito aí que queria entrar e não conseguiu não, porque Deus é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aí foi uma das experiências que nós tivemos ali naquele lugar. Bênção, muita bênção. Dei muita honra a Jesus. Eu cheguei num sítio lá, pastor, que ninguém queria ficar perto da mulher. A perna dela cheia de ferimento. Chegava aquele mau cheiro, né? Ninguém queria entrar na casa dela. Aí eu disse: entra. Entrei, sentei na cama dela. Comecei a falar de Jesus. Ela aceitou Jesus. Eu disse: olha, para a semana não vem aqui. Aí era um sítio, né? Aí quando foi na outra semana que eu fui, ela aceitou Jesus. Então estava esperando chegar para anunciar a palavra do Senhor. A outra minha vizinha deu uma dor na perna dela. Ela gritava. Eu disse: eu posso ir na casa dela? Pode. Aí eu cheguei lá, fazemos a obra, perguntando se ela queria Jesus. Quero Jesus. Oh, minha filha, essa dor na minha perna e tal. Jesus cura. Jesus cura. Aí ela ainda estava com aquele costume do cara assim. Aí eu fui lá. Ô, minha irmã, só aceitou Jesus para quê? Para a minha salvação. Agora é Jesus que a senhora tem que chamar. Ele é quem salva. Ela silenciou. Não chamava mais. Pelos, né? Pelos filhos. Chamava Jesus. Aí quando foi já no final da semana, Deus levou ela. Mas eu ganhei alma para Jesus, mas que estava já no fruto preparado só para colher. Mas para a glória e honra do Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor. Aí então, depois nós entregamos o ministério. Entregamos. Foi preciso entregar. Eu tive sonho. Estudar. Aí entregamos, aí o bispo disse: nós vamos agora lá no Ciro, lá que fui convidado para ver como é que está. E aí foi, fica bom. Para a glória e honra do Senhor. Então, gente, Deus sabe, a gente tem que andar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica embaraçado e faz coisa até não é a vontade de Deus, né? Porque a gente não escutou aquilo que Deus quer para a nossa vida, o nosso ministério. A gente tem que saber escutar. Escutando, é como diz assim: haverá uma grande recompensa se nós nos guardarmos. E a promessa que eu guardo, pastor, é essa: não temas, porque eu sou contigo. Quanto se levanta e tem contra a minha vida? Porque o Senhor sabe, para um momento difícil, imagina como é. Graças a Deus que Deus tem me guardado e me livrado, tem cuidado da minha vida. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora nós temos meu irmão aqui, né? Que veio morar, como eu disse ao Senhor, veio morar aqui. Vendeu tudo que ele tinha lá, veio-se embora para cá, comprou a casa, está aqui morando com a gente. Já é uma força. O outro também, que teve lá os seus problemas, veio-se embora, está aqui. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, né? Graças a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados,
nós devemos guardar essa palavra, comer essa palavra, aproveitar, saborear, viver, porque Deus cumpre as suas promessas na nossa vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. A palavra do Senhor diz na carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: e o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então vamos semear para o reino de Deus, porque nós vamos colher. Nós vamos colher o que nós semeamos. Entregamos aquilo que é de Deus. As nossas contribuições de oferta, de dízimo, é tudo para o Senhor. Tudo para a obra dele, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus. Eu, Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão direita, te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor meu Deus, pela tua mão direita, pela mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Glorificado seja o nome. Oferta e os dízimos em nome do Senhor. Levante sua mão direita. Senhor, nós te damos glória. Nós te exaltamos nesta manhã. Digno é o Senhor de receber toda a honra, glória e louvor. Tudo é para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela entrega dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado. Muito obrigado pelos irmãos também que ofertaram e dizimaram. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E aqueles que tiveram desejo e não trouxeram nesta manhã. Que da próxima vez o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. E Ele também possa contribuir para o Senhor. Obrigado, Senhor. Abre as janelas do céu. Derrama bênçãos repetidas sobre cada um, sobre cada família aqui representada. Muito obrigado. Faz prosperar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como os amados estão vendo hoje, nós temos aqui o pastor, né? Ele é de Caruaru, Hudson, o nome dele, né? Pastor Hudson. E também os irmãos que vieram acompanhando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. As irmãs também ali que vieram no ministério, fazendo missões também, estão aqui do Recife, do Bispo Paulo Filho ali, que é o nosso bispo também. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer para eles que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido o pastor a tomar a palavra e nós vamos orar por ele. Amém? Senhor, eis aqui o teu servo. Faça segundo a tua vontade. Que o Senhor coloque as suas palavras nos seus lábios e ele possa falar, profetizar tudo que o Senhor quiser dizer e falar nesta manhã. Toma ele nas tuas mãos, usa-os poderosamente, assim como o Senhor usou lá também na igreja do pastor Moacir Mochotó, para a glória e honra do Senhor. Amém. Graça e paz do Senhor, igreja. Amém. Tem alguém com sono aí ou não? Está preparado para receber a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu queria agradecer. Gente, eu tive a rica oportunidade de conhecer a pastora Madalena. Olha, conheci na sexta-noite, comendo bolo, tomando café. Rapaz... E conheci o pastor Moacir, como eu fui abençoado, como eu estou sendo abençoado esse final de semana. Vocês têm o privilégio da parte de Deus, de ter uma pastora como essa, uma mulher de Deus. E eu olho para ela, eu vejo a figura de Cristo. E eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer também. Eu estou muito feliz mesmo de estar com vocês, conhecendo a cada um. Estivemos ontem ali com o pastor Moacir, acredito que vários de vocês estavam ali conosco para louvar e agradecer o nome do Senhor. E como foi lindo, foi aquela festa ontem. Com Jesus é assim, gente. Com Jesus é assim. É lindo mover. O que a gente vive nele é coisa nova. Você viveu ontem, está vivendo outra coisa hoje. Amanhã vive outra coisa nova e vai se renovando e a gente vai sendo completo nele. Mas eu começo e eu não sou do louvor, nem tenho esse dom, tá? Mas tem canções que tocam os nossos corações e eu sou daquele que quando toca eu boto lá para repetir, fica repetindo. Não sei se tem alguém assim com essas manias, né? Mas tem um louvor que tem uma parte dele que diz isso que eu vou ler para vocês. Eu não vou ser ousado em cantar, eu vou ler para vocês. E o louvor diz assim: estou cuidando de tudo. Tudo você pode ver, você pode descansar. E mesmo se tudo parecer que não vai se ajeitar,
a última palavra vem de mim. E mesmo que pareça que é o fim, pode descansar, porque de ti eu vou cuidar. Esse é o nosso Senhor falando para a gente. É ou não é verdade, gente? Muitas vezes nós estamos olhando para os acontecimentos, os momentos. Muitas vezes nós estamos com os olhos apenas para as dificuldades. Nós estamos apenas com os olhos para os nãos, que são vários. É ou não é que acontece em nossas vidas? Mas quando escutamos algo assim, o Espírito Santo ele aproveita para testificar aos nossos corações quem tem cuidado de nós. É interessante que Jó, no momento de maior angústia, ele declara algo poderosíssimo. Jó capítulo 19, versículo 25 diz assim: contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Em outras versões bíblicas diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará ao meu favor. Eu te convido a repetir isso comigo. Diga assim: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Se eu pudesse dar um tema, um nome para essa ministração, eu colocaria: se levantará em meu favor. Amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Então fala para você mesmo, diga assim: mesmo em meio à dor, mesmo em meio à falta, existe um propósito de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 28. E se puder, já deixa nesse capítulo, que você vai ler comigo alguns versículos aí. Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Agora nós iremos ler do 9 ao 10. Atos, capítulo 28, do 9 ao 10. E a palavra diz assim: havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Amém? Fecha teus olhos. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, que é meu amigo, abençoe meu coração, abra meus ouvidos espirituais, meus olhos espirituais, que o pastor diminua, mas que Jesus cresça, em nome de Jesus. Amém. Olhe bem para mim. E se você entender o contexto que eu quero passar para você dessa palavra, todo o restante vai fazer sentido para você. Saulo, um dia indo para Damasco, perseguir e prender cristãos. Nessa ida, Saulo tem um encontro com Jesus. E como todos sabem, esse encontro que trouxe uma cegueira, depois trouxe a cura da cegueira, que o homem de Deus foi lá, guiado por Jesus, impôs as mãos, como todos sabem, esse encontro leva à conversão desse homem chamado Saulo para o cristianismo. Onde agora nós escutamos sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Que após ter recebido toda a revelação do Evangelho por Cristo. Mas você pode estar dizendo assim: mas pastor, como pode? Cristo já tinha morrido. Cristo já tinha ressuscitado.
Cristo já tinha subido aos céus, como é que o Senhor está dizendo aí que o apóstolo Paulo recebeu toda a revelação do Evangelho da parte de Cristo? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, do 11 ao 12. Veja o que a palavra diz. Gálatas capítulo 1, do 11 ao 12. A palavra diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Isso é Paulo falando. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Esse homem agora chamado apóstolo Paulo, ele recebeu toda a parte do Evangelho, toda a parte dos ensinamentos de Deus através de Cristo Jesus por revelação. E quando chegamos no versículo do 18 ao 19 do mesmo capítulo 1 de Gálatas, ele ainda completa, ele disse, passando 3 anos, ou seja, passando 3 anos recebendo revelação de Cristo. Subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quando nós ministramos a ceia, é algo que está escrito por Paulo. Ele diz assim, como eu recebi-vos. Como pode? Como pode? Se na Santa Ceia, Paulo não estava ali. Como pode? Então, se ele diz, como eu do jeito que eu recebi, eu vos dou, e naquela noite, antes de ser traído, o próprio Jesus trouxe toda a revelação da palavra, do Evangelho, do propósito, para o coração de Paulo. E ele diz, não, eu não fui lá ter com os apóstolos para aprender, eu aprendi do próprio Cristo. Eu aprendi do próprio Cristo. Isso é sobrenatural, meus irmãos. Sabe, o Jesus que revelou para Paulo é o mesmo que está revelando aqui nessa igreja. É o mesmo. Ele não muda, ele é imutável. Ele é imutável. Então, esse apóstolo que foi ensinado pelo próprio Cristo ressurreto, ele sai em suas viagens missionárias. E nós estamos em uma viagem missionária. Ele sai em suas viagens missionárias com um propósito de pregar o Evangelho para os não-judeus. Sabe? Diga assim, graças a Deus. O Evangelho chegou até a mim. Os apóstolos, eles tinham o propósito de ministrar para os judeus. Você é um judeu? Eu não sou um judeu. Mas Cristo levantou outra pessoa com o propósito de ministrar para os gentios, os não-judeus. Então Paulo sai com esse propósito. Paulo abre muitas igrejas. Paulo opera maravilhas em nome de Jesus. E agora começa a fazer sentido a vida de Paulo, pois ele encontrou o seu propósito em Cristo. E só faz sentido as nossas vidas quando nós nos encontramos em Cristo. Quando o propósito de Cristo está sobre as nossas vidas. Aí faz sentido, e agora fez sentido na vida de Paulo. Mas chegou a hora de voltar para Jerusalém. E olhe que o Espírito Santo já tinha alertado para que Paulo não voltasse. Já tinha alertado com o que iria acontecer na vida de Paulo, mas Paulo decide ir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Paulo, que pregava a verdade, Paulo agora ele foi apedrejado, esbofetado, Paulo foi preso. Sabe, existiam as vozes daqueles religiosos de plantão que diziam ele tem que ser morto. E parecia que algum filme estava se repetindo. É ou não é verdade? Não sei se quando eu estou lendo isso, você lembra de Jesus. Jesus indo para Jerusalém, sabendo de tudo que ia passar.
Paulo estava indo para Jerusalém, sabendo de tudo já que ia passar, porque o Espírito Santo já tinha dito a ele. Mas ele disse: eu tenho que ir para Jerusalém. E ele foi, e ele sofreu tudo isso. Mas preste atenção. Paulo, além de ser um judeu, Paulo tinha uma cidadania romana. E Paulo, quando ele é preso, Paulo, quando ele é interrogado, ele agora, toda vez que falava um pouco mais sobre ele, era para colocar ele para ser julgado em outras instâncias. Eu vou explicar a você. Vamos lá, uma pessoa fez algo aqui em Tupanatinga. E a polícia pegou e ele vai para um fórum. Só que quando ele chega no fórum aqui, o juiz escuta ele e diz: não, seu caso vai ser resolvido em Arco Verde. Aí pega essa pessoa, vai para Arco Verde. Quando chega lá em Arco Verde, ele diz assim: não, seu caso não vai ser resolvido aqui. Seu caso vai ser resolvido em Recife. Aí pega ele e leva para Recife. Então Paulo, por ser um judeu e por ter essa cidadania romana, estava passando por isso. Preso e agora saindo de instância em instância para ser julgado. Mas sabe o que mais me encanta na vida de Paulo? Toda vez que ele era julgado, ele ficava feliz. Como assim, pastor? Toda vez que Paulo era julgado, segundo a palavra de Deus, ele ficava feliz. Sabe por quê? Porque a defesa de Paulo, pastor, era o testemunho de vida dele. Toda vez que Paulo se defendia, Paulo estava ali dando testemunho de vida dele e colocando sementes do céu em corações que talvez nunca fosse parar para escutar a palavra, para escutar o Evangelho e ser mudado e transformado por Cristo. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos? Tem hora que você se sente preso, julgado, apontado, mas sabe o que é que Jesus quer? Que a sua boca se abra. Porque essas pessoas que estão ao teu redor vão escutar um testemunho que pode transformar uma vida. Tem que ter na ponta da sua língua: o Jesus que transformou a minha vida é o mesmo que pode transformar a sua. Talvez você está olhando para mim hoje, está me insultando, talvez você está me apontando, talvez você está olhando para mim falando inverdades, mas eu quero te falar uma coisa: quando eu abrir a minha boca, você vai escutar meu testemunho. E por isso que Paulo ficava feliz, porque o Evangelho alcançava esses poderosos também. E nesse meio aqui, Jesus aparece novamente para falar com Paulo. Atos capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Jerusalém não seria um fim para Paulo. E a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Talvez você está olhando para a sua situação, talvez você está olhando para o que você está passando, e você está dizendo assim: meu Deus, é o meu fim. É o fim da minha casa, é o fim do meu emprego, ele não é o fim. Se não está bom, ele é o meio, porque o fim das coisas é o melhor que o começo. Tem algo aí na frente, logo aí na frente para acontecer na sua vida. E Jerusalém não era o fim para Paulo, porque Paulo tinha que ir para Roma, plantar sementes dos céus em Roma. E Roma precisaria do mesmo testemunho de Paulo. E sabe, em meio a esses julgamentos, onde nada se encontrava para incriminar Paulo, houve um apelo: ei, manda para Roma. César que julgue o caso dele, porque ele é um cidadão romano. E agora, por isso que eu disse, preste um pouquinho atenção, porque o resto da palavra vai fazer sentido para você. Porque Paulo agora, nesse texto base, Paulo está dentro de um navio, sendo enviado para Roma. A tempestade estava muito forte. Paulo já tinha dito: esse navio não tem que sair. Mas foram. A embarcação estava agora se despedaçando. Imagine você no mar, em um navio, vento forte, águas jogando de um lado para o outro, e a embarcação caindo aos pedaços.
e você é ali dentro daquele barco. Mas conseguiram chegar em uma ilha chamada Malta. Esse é o texto que a gente acabou de ler. Eles estão nessa ilha chamada Malta. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor me levantou nessa manhã para nós crescermos nessa passagem, Atos capítulo 28, enquanto Paulo estava nessa ilha, a ilha de Malta. Amém? Então fala de novo para você mesmo, diga assim: em meio à dor, em meio à falta, existe um propósito de Deus. Então, por que o Senhor tem se levantado a nosso favor? Sempre existirá uma saída. Repete comigo: sempre existirá uma saída. Não era mais aquele Saulo, o perseguidor. Não, agora estamos falando de Paulo. Não era mais aquele que achava que estava servindo a Deus, mas estava sendo usado por Satanás. E tem tanta gente assim, não é, gente? Que acha no coração que serve a Deus, mas é usado pelo inimigo. É ou não é verdade? E a gente às vezes quer levar a revelação, quer dizer, ó, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas não entendem, acham que estão servindo a Deus. Acham que estão servindo a Deus. Paulo estava assim. Paulo estava assim. Não era mais um Saulo, que os seus frutos eram morte e prisão, não. Agora nós estamos falando do apóstolo Paulo. Aquele que nasceu de novo, aquele que sabia qual era o seu propósito em Deus. Esse apóstolo Paulo, aquele que não pensou em duas vezes em seguir Jesus, aquele que não fez cálculo para seguir Jesus. Tem tanta gente aí, meus irmãos, calculando, não, eu tenho que viver mais isso aqui, não, eu tenho que aquilo ali, e quando passar tudo isso eu vou, sabe quando vem? Nunca. Tem que vir sujo mesmo, tem que vir com vício mesmo, tem que vir do jeito que está, porque o sangue de Jesus é poderoso para purificar, para nos lavar, e a Bíblia diz nos deixar alvo como a neve, só pelo sangue de Cristo, só pelo sangue de Cristo. Então Paulo não fez cálculo nenhum, e esse mesmo Paulo está vivendo aqui a vontade de Deus, que é boa, agradável e é perfeita. Amém? Então Paulo aqui, ele está seguindo, depois de ser espancado, apedrejado, quase morto, preso, e está sendo julgado sem motivo algum. Está sendo julgado sem motivo algum. Talvez você anda passando até por umas coisinhas. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente diz: meu Deus, a gente não passa por nada. É ou não é verdade, pastor? A gente não passa por nada. Quando a gente vê um homem de Deus desse que passou por tudo isso, a gente diz: meu Deus, o que eu acho que é muito, não é nada. E agora ele estava sendo levado para ser julgado em outra instância, em Roma. Você pode dizer: como assim, pastor? Como pode? Como pode? Um homem que entendeu o propósito, um homem que estava com Cristo, recebeu a revelação da parte de Deus. Como pode estar passando por tudo isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo entendia que o propósito era maior do que o problema. Eu deixo essa palavra para você. Se você entender que o propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer problema, você vai passar por todos os problemas. E vai passar. É passageiro. Não é eterno. É eterno é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, o que é que você tem que entender? Repete isso comigo. O propósito tem que ser maior do que o meu problema. Paulo entendia que nada que ele viesse a passar era comparável com o que Jesus passou por ele. E que ser aceito por Jesus era um privilégio. E não ache que talvez a pastora lhe chalerou tanto. Tem essa palavra por aqui. O chalerado, né? Talvez a pastora chalerou tanto você para você aceitar Jesus. Mas isso é uma forma só da gente ganhar a sua vida para Cristo. Porque isso é um privilégio. É um privilégio ser aceito por Jesus. Paulo entendia o privilégio de ser aceito por Jesus.
Mas agora, além do privilégio, Paulo estava sendo comissionado por ele. A pastora um dia foi comissionada para ir para Caruaru, para ir para Mochotó, para vir. Paulo, todos têm um comissionamento da parte de Deus. Talvez você não foi chamado para fazer uma obra desse tamanho, mas tem a tua casa para ser um campo missionário para você. Tem a tua família, tem um local de trabalho, tem os teus vizinhos ali. Jesus está comissionando você para abrir a sua boca, para testemunhar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele muda. Sabe, Billy Graham um dia diz assim, a gente vai ser a Bíblia que o mundo vai ler. Tem gente que nunca vai abrir uma Bíblia, meus irmãos, nunca vai abrir, mas vai olhar para a minha e para a tua vida e vai conhecer versículos. Versículos de transformação. Uma vez eu tinha um funcionário e, gente, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pastora, se você chegar para ele e dizer assim, e conhecereis, aí ele termina o versículo todinho e diz aonde está o versículo, o capítulo. E um dia eu chamei esse funcionário para conversar, hoje eu não trabalho mais com ele, mas um dia eu cheguei para ele e eu digo, meu irmão, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A Bíblia que você conhece, eu não queria conhecer. Ele olhou para mim, como assim? Ele disse, eu sei que você conhece da palavra, eu digo, mas a que você conhece eu não queria conhecer. Porque eu prefiro conhecer um versículo e viver. Eu prefiro conhecer um versículo e você olhar para mim e ver esse versículo em mim. Sabe? Tem tanta gente esperando olhar para você e conhecer a Bíblia através de você. Então é um privilégio ser aceito por Jesus, mas Ele comissiona a gente. Ele comissiona. A pastora tem um dom chamado por Deus. O Senhor me deu um dom, fui chamado por Deus, mas você também é chamado por Deus. Sabe, você, mulher, sabe que se o marido não for convertido, sabe quando ele vai se converter? Quando ele olhar para você e ver mudança. Eu já cheguei para muitas mulheres e disse, seu marido nunca vai se converter. Olhar para mim, o que é isso, pastor? Não vai, porque você, em vez de chegar em casa e mostrar transformação, não, você mostra que está sendo pior. E ele olha para você e vai dizer, eu não quero esse Deus que você serve. Não quero. Sabe quando seus filhos irão se converter? Quando olhar para você e ver a mudança em você. Porque senão, se ele olhar e ver a mesma pessoa que era antes, qual é a diferença? Só está entrando na igreja, entrando, saindo, do mesmo jeito. Não, não pode. A gente tem que mudar. E o Deus da transformação é o Deus que nós servimos. Um Deus vivo. E Ele não está morto, Ele é vivo. E Ele transforma. E Ele transforma. Quem está me entendendo, gente? Glória a Deus. Então agora, Paulo escuta isso. Paulo escuta isso. Atos capítulo 1, versículo 8. Perdão, Paulo é comissionado. Agora escutem isso aqui comigo. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algum dia eu escutei isso que eu vou falar para vocês, e isso ficou gravado no meu coração. Jerusalém, Judéia, Samaria, Jesus passou por tudo isso. Passou ou não passou? Mas até o confim da terra. Ele comissionou eu e você para ele. Eu saí de Caruaru, fui para Mochotó, vim para aqui. Você pode sair daqui e ir para outro lugar, mas que quando você vá, você pregue, você mostra a transformação de Jesus. Existe sim um comissionamento para mim e para você. E eu quero te falar, e eu quero ser bem sincero com você nessa manhã. Nem sempre será um mar de rosas. Nem sempre será. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nessa manhã. Sempre haverá uma saída. Sempre haverá um escape. Paulo estava aqui sentindo Roma. Paulo tinha dito, não sai com esse navio. O tempo não é favorável. Eles não ouviram e começou esse vendaval, chuva forte, ventos contrários. Mas um anjo, presta atenção nisso, um anjo de Deus falou para Paulo.
Tinha quantas pessoas nesse navio? 276 pessoas. Sabe o que o anjo falou para Paulo? Essas 276 pessoas que estão aí não irão morrer. O navio ficará em pedaços, mas nenhum irá morrer. O que é que nós aprendemos com isso? Tem tempestades em nossas vidas que nós somos colocados para que muitos não morram. Talvez não fez sentido para você, mas eu vou explicar isso para você. Tem tempestade na tua casa que você é colocado para que todos na tua casa não morram. Tem tempestade no teu local de trabalho que você é colocado para que todos não venham morrer. Tem tempestade aí na tua rua, no teu bairro, que você é colocado para que muitos não morram. E deixa eu te falar uma coisa. Não existe só morte física, existe morte espiritual, que é a pior de todas. Tem muito morto-vivo aí por fora. Tem muito morto-vivo aí por fora. Então lembre sempre haverá uma saída. Repete isso comigo, sempre haverá uma saída. E com Paulo não foi diferente. Deixa aí em Atos capítulo 28, sua Bíblia, que a gente vai ler agora. Atos 28, versículo 1. Diz assim: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. O que Malta representa? Malta representa uma saída. Malta representa um escape para uma situação incontrolável que estava acontecendo. Eu quero te dizer, você não veio aqui porque sua carne queria vir. Eu quero deixar isso bem claro. Você está aqui nessa manhã sentado, porque o Espírito Santo te empurrou dentro dessas portas. Então você veio aqui, você chegou aqui, e pode estar acontecendo situações incontroláveis em sua vida, mas o Senhor já se levantou ao teu favor. Eu quero te dizer que Malta está logo à frente. Ei, tem uma terra segura logo à frente, esperando você, esperando a sua família. Então, continua comigo no versículo 2 de Atos 28, que diz assim: os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Tem uma terra firme logo na frente, mas não fica por aí. Em Malta tem resposta de oração. Talvez você tenha orado muito e o Senhor está dizendo: eu vou colocar Malta na tua frente, que vai ser a resposta de muita oração que você tem feito. Tem provisão dos céus e vinda das mãos daqueles que a gente menos espera. Sabe o que eu tenho aprendido, pastor? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um Deus que endurece o coração, um Deus que cega, e um Deus que é ciumento, um Deus que é zeloso, um Deus que é amor. Mas eu quero ficar só nisso. Eu acredito que você vai aprender com isso. Deus é um Deus que endurece corações e que cega. Endurece corações e que cega. Talvez você tenha se frustrado com pessoas, porque você disse assim: ela podia me ajudar. Essa pessoa aqui era a minha saída para esse momento. Se ela olhasse o que eu já fiz por ela, ela ia fazer isso comigo. E essa pessoa talvez não fez. E talvez você entrou aqui nessa manhã com a mágoa de alguém que não fez alguma coisa por você. Eu quero te dizer que Deus endurece corações e Ele cega. Sabe por que essa pessoa não fez? Eu nem conheço ela. Porque Deus não permitiu. Porque se ela fizesse, ela seria o seu Deus. E Ele é um Deus ciumento. Deus às vezes endurece corações, cega pessoas. Ela passa por você, vê o seu sofrimento, mas não faz nada. Por quê? Porque se ela fizer, você vai colocar ela no trono de Jesus. Tem muita gente que está pegando o trono de Jesus e colocando pessoas. E Ele é um Deus ciumento. E sabe o que é isso? Colocando pessoas e coisas no lugar de Jesus. Isso se chama idolatria. E a Bíblia condena isso de capa a capa. Idolatria é tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu encorajo você a liberar perdão nessa manhã.
aqueles que você um dia olhou e disse assim, era para ter me ajudado. Mas ele virou as costas, ela virou as costas. Deus está dizendo, foi eu. Foi eu que permiti que ele virasse as costas, que ela virasse as costas, para você entender que o seu escape, a sua saída vem de mim. Quando você entende isso, você vai abrir a mente para muita coisa. E você vai passar por situações, você vai dizer assim, Senhor, Ele não me ajudou porque Tu já sondaste meu coração. E se Ele tivesse me ajudado, eu ia entender que toda a aflição que eu ia passar, eu ia lembrar de quem era Jesus? Não. Lembrar de fulano. Porque fulano, quando olha para mim, ele me serve. Ele empresta aquele dinheiro, ele chega com isso. Não, Jesus está dizendo essa manhã, ei, lembre dele. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. É o que a palavra diz. Então Malta foi resposta de oração. E Malta teve provisão vinda das mãos de quem eles menos esperavam. Em Malta eles foram aquecidos. Em Malta teve bondade de Deus para eles. E presta atenção, eles não tinham nada para oferecer. A Bíblia diz que quanto mais vento, quanto mais água furiosa, eles jogavam as coisas que eles tinham, os mantimentos, jogavam para o barco ficar cada vez mais leve. Então eles não tinham nada para oferecer àquele povo de Malta, mas o povo de Malta estava derramando sobre a vida deles. Sabe, a gente também é acostumado a comprar muita gente. A gente tem uma necessidade. Ontem eu falei sobre isso, uma necessidade que só um pai supre, o nosso pai. Mas às vezes a gente quer comprar pessoas, quer comprar coisas. E deixa eu te falar uma coisa, quando vem de Deus, precisa você nem fazer esforço. O pastor Moacir disse ontem, um filho ele não acompanha uma bênção. A bênção é que acompanha o filho de Deus. Tem muita bênção acompanhando a sua casa, a sua vida, a sua família. Tem muita bênção. Então tem momentos que você é colocado em algumas situações para que você veja que a saída de todas as coisas vem do Senhor. Quando está tudo bem, meus irmãos, sabe de onde é a saída que vem em nossas mentes? É dos nossos recursos, dos talentos que nós temos, daqueles que estão nos arrodeando, perdão. Mas chega um momento que não existe mais nada disso ao teu redor. Mas isso tem um propósito, é para que você entenda que é dele que nós precisamos. E igual a Malta, haverá sim pessoas que você nem sabe quem é, mas que serão um escape de Deus na sua vida. Para que você seja lançado para um patamar mais adiante. Eu gosto muito de dizer isso. Um cristão, ele vive de fé em fé, de bênção em bênção. E o que é que isso significa? Vai chegar uma bênção na tua mão. Ei, tem bênção chegando essa semana. Mas essa bênção não é o fim, não, gente. Não se conforme, não. O nosso Deus é um Deus. Você vê, a pastora começou aqui, já fez aí. Daqui a pouco o Senhor vai mandar os recursos. E os recursos já existem. Já existem os recursos, pastora. Está na mão dos fiéis. Já está na mão de vocês. Vai ser concluído aqui no início desse ano, em nome de Jesus. Já está com vocês os recursos. Só vai chegar aqui para ela concluir. Mas essa bênção não pode parar, não. Tem outras. E na nossa vida é assim, é uma bênção que vai chegar, vai suprir os nossos, vai derramar na vida dos outros e vai fazer que a gente siga para outra bênção. É uma bênção que chama outra bênção. Porque você não mais serve a Satanás. Porque Satanás é um abismo puxando outra bênção. E com Deus é uma bênção que puxa outra bênção. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. Então, segundo, porque Ele tem se levantado em nosso favor, se levantarão coisas também. Mas se levantarão para cair. Repete isso comigo. Se levantarão coisas, mas se levantarão para cair. Continua aí em Atos capítulo 28, agora versículo do 3 ao 4. E a palavra diz assim: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos,
e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se em sua mão. E lembre disso, agarrou-se em sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça, tem justiça aí na sua Bíblia, com J maiúsculo, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou um dia assim: agora que estava melhorando, acontece isso? Já saiu isso da sua boca? Rapaz, agora está tudo caminhando para dar certo. E aconteceu isso. Não sei se você já falou isso, mas eu já falei muitas vezes. Paulo estava nesse momento da vida dele. Passou pelo tudo que passou. Tudo que passou no barco. Agora Paulo está em terra firme. O povo suprindo. Não tinha mais frio. Aí agora Paulo vai ajudar. Pega no graveto, vem uma cobra e pica ele. Meu Deus! Paulo estava nesse momento dizendo assim, agora estava caminhando tudo, agora vem isso, uma cobra venenosa. Uma cobra venenosa. Mas aquele povo, eles adoravam um demônio, uma deusa, chamada Dik, ou a deusa Justiça. Se você ler esse texto corrido, você não vai entender, você vai achar que é a justiça de Deus. Não, aí era uma entidade chamada Justiça. E agora esse povo que adorava essa deusa, vamos chamar assim, eles estavam olhando para Paulo e dizendo: se ele livrou do mar, mas se ele está passando por isso, é que essa deusa não quis deixar ele viver. Esse homem é muito perigoso. E dessa forma, muitos estão passando por provações, muitos estão passando por lutas, e no lugar de pessoas quererem ajudar, o que fazem? Criticam. Talvez você está aqui passando por luta, e olha para o lado, em vez de ver ajuda, você vê crítica. Talvez você seja um desses que está criticando também muita gente, mas eu creio em nome de Jesus que essa manhã vai ser transformadora. Mas é interessante que um dia um homem passou por muita provação. E olha que esse homem, segundo a palavra de Deus, ele era justo, íntegro e temia a Deus. O nome desse homem era Jó. Jó, em meio a toda perda de bens, de filhos, em meio a uma enfermidade. E a palavra diz que Jó chega um momento na sua vida que ele se coçava com um caco de cerâmica. Veja que luta. A palavra diz que suas feridas fediam. Mas Jó escuta algo de um de seus amigos. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, mas quando você lê sem discernir aquilo ali, você tem raiva desses amigos de Jó. Porque você diz logo: meu Deus, o homem passando por isso. E vem os amigos, em vez de ajudar, só aponta o dedo, só coloca o dedo na ferida. Mas tem um dos amigos de Jó que fala algo poderoso, está no livro de Jó, capítulo 4, do 3 ao 6. Jó, capítulo 4, do 3 ao 6, assim: tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras, Jó, tens sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos dos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez e está em dificuldade. Tu te perturbas e aos seres provados tu desanimas. Acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Esse amigo de Jó estava dizendo: ei Jó, chegou a hora de todas as palavras que você um dia falou para encorajar alguém, para transformar a vida de alguém. Chegou a hora, Jó, dessas palavras servir para a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente tem uma palavra, tem gente que chega para a gente com dificuldade: não, o Senhor vai prover, o Senhor vai curar, o Senhor vai transformar. Mas tem hora que essa palavra tem que ser para a gente mesmo.
Não adianta ter palavras de Deus para os outros e para as nossas vidas, não. A gente tem que dizer, ei, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que ela é poderoso. Eu não morrerei, mas viverei e verei a bondade do Senhor. Tem que ter palavras para a gente, irmãos. E agora esse amigo de Jó estava dizendo, ei, Jó, todas as palavras que você usou para encorajar as pessoas, agora é a tua hora. Você está passando isso, mas agora é a hora delas servirem para você. E esse amigo diz, acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? E talvez você tenha lido palavras de Deus para muita gente, mas o Senhor está dizendo que essas palavras têm que servir para você também. Confie em Deus. Jesus está dizendo para você nessa manhã, confie em Deus. Não só fale para fulano confiar, não. Talvez você tenha olhado para as coisas e você tenha dito, meu Deus, onde você está? E está dizendo, eu estou aqui. Estou esperando só uma palavra de gatilho da tua boca para eu agir. Talvez você está dizendo, você não tem visto eu chorando, não. Ele está dizendo, eu estou vendo, eu estou recolhendo as tuas lágrimas. Mas eu estou esperando uma palavra de fé da tua parte para eu agir. E o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que é oração? Oração é conversa com o nosso Deus. E Ele espera que nessa conversa você confie nele. Senhor, está difícil, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não sei de onde vem, mas eu sei que o Senhor vai mandar. Senhor, eu não sei como tocar mais esse coração, mas eu sei que Tu vai tocar. Ele precisa dar ativações espirituais. O mundo das trevas precisa de ativações. E por que a gente tem que ficar parado numa cadeira de balanço esperando as coisas caírem do céu? Tem que ter clamor, irmão. Tem que ter joelho no chão, oração, vida de leitura de palavra. E essa igreja tem que abrir as portas. E você já está no pé do batente ali para entrar, com o coração desejoso para vir, para receber. Se você entender isso, você vai estar provocando o seu milagre. Jesus não vai ter saída, porque tudo que o seu braço alcançar, você vai fazer. E deixa eu te lembrar uma coisa, nós servimos a um Deus do impossível. E não é um Deus do impossível. Mas o possível está no meu braço e no seu braço. Tem coisa que Jesus está aqui do lado. Não, você pode ir. Você pode fazer. Então, quando for impossível, pode deixar que eu faça. Sabe o que a gente está querendo? A gente está querendo ficar deitado de domingo a domingo e as bênçãos só chegando. Não foi assim que o Senhor combinou com a gente. Não foi, gente. O possível é conosco. O impossível é com Ele. E o impossível dele, Ele faz perfeitamente. Eu espero que a partir de hoje você faça perfeitamente o seu possível também. Amém? Então, voltando aqui para Paulo. Paulo chega aqui e chegou a hora de Paulo lembrar do seu propósito. Lembrar de que o Senhor tinha comissionado ele. Lembrar do poder que existe no nome de Jesus. E que Jesus disse que nós iríamos fazer obras ainda maiores do que aquele fez. Então Paulo está sendo picado e na mente dele ele tinha que lembrar de tudo isso. E quando chegamos em Atos 28, do 5 ao 6, diz assim, contudo Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo, já mudou a mente do povo, eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar. Eu fico imaginando essa cena, não sei se você consegue imaginar isso comigo. O povo olhando Paulo sendo picado, uma cobra venenosa, e olhando para ele, agora ele vai cair. Agora ele vai inchar. Agora ele vai morrer. E tem muita gente olhando para você e dizendo assim, agora é o fim. Agora não tem escape. Agora vai sucumbir. Agora nessa família se acaba. Agora os filhos se entregam na droga. Agora os filhos se entregam na bebida e vão ficar olhando e falando isso. Porque quando olhar para você vão ver a glória de Deus. Foi assim com Paulo. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião. E vai ter muita gente mudando de opinião ao teu respeito. Mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus.
Aquele povo estava dizendo que isso só pode ser um Deus. Mas ele não era um Deus. Ele era o Filho do Deus vivo. Vão olhar para você e vai dizer, não, como é que está acontecendo isso aí? Porque você serve a um Deus vivo. Um Deus que morreu, mas ressuscitou. Para nos dar vida e vida em muita abundância. Eu acredito que dentro de Paulo tinha o Salmo 91. Tem muita gente que está abrindo esse salmo dentro de casa, a folha já ficou amarela. Serve de nada, irmão. A gente pegar as coisas de Deus e transformar em amuleto. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Essa palavra, como a pastora disse, tem que estar no nosso coração. Tem que ter fome, tem que ter sede, a gente tem que comer. Tem que botar para dentro. E eu acredito que Paulo tinha esse salmo. Salmo 91, do 2 ao 3, assim, sobre o Eterno declara. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Satanás for Satanás, ele vai continuar mandando situações, coisas e setas contra a tua vida. Mas quanto mais alto, preste atenção nisso. Você pode estar dizendo, agora Satanás se levantou, mas eu quero te dizer nessa manhã. Quanto mais alto ele se levantar, mais bonito vai ser a queda. Porque a palavra de Deus diz assim, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás aqui debaixo dos nossos pés. E pisa aí no chão, pisa aí. Com força assim. É a cabeça da serpente, você está esmagando. Você tem esse poder, você é filho de Deus. Vai se levantar, mas vai tombar, e vai tombar feio, meu irmão. Igual a pastora falou, ele pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque ela sabe quem é por ela. E se ele é por nós, quem será contra nós? E a promessa de Deus pelo salmista não para por aí. Agora, Salmo 91, do 10 a 14, assim, nem o mal te alcançará. Isso estava no coração de Paulo. Nem o mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, e eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Se você está sendo abençoado nessa manhã, eu queria que você desse glória a Deus. Terceiro e último. Porque ele sim tem se levantado ao nosso favor. Mesmo passando por algo, nós fazemos a diferença. Repete isso comigo. Mesmo eu passando por algo, eu faço a diferença. Malta já tinha sido uma bênção. Era ou não era para a vida de Paulo? Está em terra firme, aquele que estava a ponto de morrer no mar. Malta já tinha sido uma bênção. Ser tratado como eles foram tratados, aquecidos, já tinha sido uma bênção. Mas como eu falo sempre, uma bênção conduz para outra bênção. Veja aí o que diz no versículo 7 de Atos 28. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, veja o que a palavra diz, generosamente nos recebeu e nos hospedou. A bênção abriu a porta para outra bênção. O homem mais importante da ilha, agora ele leva Paulo para sua casa e abençoa todos que estavam com Paulo. Tudo que eles precisavam, generosamente esse homem estava dando. Mas preste atenção. Ao ir para a casa desse homem chamado Públio, tinha um propósito de Paulo para ele ir lá. Tinha um propósito. Repete comigo, em tudo existe um propósito de Deus. O pai de Públio estava doente. Paulo poderia dizer, mas
Quem está ferido sou eu. Quem está cansado, Públio, eu ainda continuo preso. Públio, quando eu chegar em Roma, no lugar de eu ficar tranquilo, eu vou ser mais uma vez interrogado. Eu não sei nem mais o que vai acontecer na minha vida. Paulo poderia dizer isso e tinha razão, sim ou não? Tinha razão, gente. Mas não, o que foi que Paulo fez? Mesmo passando por tudo isso, Paulo estava ali fazendo a diferença. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te encorajar a fazer a diferença onde você chegar. Faça a diferença. Boca de murmuração, de reclamação, e Deus não se agrada disso não. Esses dias eu atendi uma mulher no meu gabinete, que ela chegou e disse, pastor, ela nem é da igreja. Ela nem é da igreja. Uma vida espiritual. Pediu ajuda, eu digo amém, irmão. Fui chamado para isso. Sentou, pastora, lá no gabinete, e ela disse, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, eu tenho, estão dizendo aí, mas eu não estou acreditando que eu tenho aquela doença que vê coisa, esquizofrenia. Eu deixei ela falar, gente. Eu deixei ela falar. Eu disse, você já aceitou Jesus? Ela disse, já. Eu digo, você não tem isso que você disse. Eu tenho. Eu digo, você não. Você pode passar o dia todo dizendo aí, todas as doenças que a medicina fala, você pode dizer a mim que tem, você não tem. Você está, é diferente. Você está, é diferente. Está é um estado. Você está hoje, amanhã não, porque Jesus vai fazer algo. O milagre está em Jesus. Então nunca diga eu tenho diabetes. Gente, lá em casa eu tenho dois filhos que estão diabéticos. Todos os dois estão, porque o Senhor já me deu uma palavra. Todos os dois serão curados. Então eles não têm, eu não tenho que dizer eles não têm, não, eles têm a vida de Deus, a saúde de Cristo eles têm. Se você dizia até hoje que tinha alguma coisa, diga, nunca mais diga que tem. Você diga assim, eu estou, porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E vai mudar. E você estava hoje, amanhã não vai estar mais. E quando essa mulher escutou isso, eu disse, você entendeu que você não tem, você está. Ela disse, eu entendi, pastor. E eu não tenho mais. Eu posso estar hoje. E essa mulher saiu do gabinete. Eu digo isso, não. Deus conhece meu coração, gente. Essa mulher, ela não mais andava no banco da frente do carro. O marido dela chorando, disse, pastor, você não sabe o que é não poder ir na feira comer um pastel com a esposa, sair com os filhos, ela fica trancada. Quando essa mulher saiu, pastora da igreja, ele ficou impressionado. Ela abriu a porta do carro e sentou na frente. Gente, esse marido flutuava, porque agora ele tinha uma esposa do lado dele. Às vezes a gente tem as coisas e nem dá valor. E agora esse homem, e a gente está acompanhando, eu creio que haverá a libertação total da vida dela. Mas eu só dei esse exemplo da minha casa, da vida dessa mulher, porque vai dizer que você não tem, você pode estar. Porque o Deus do milagre é o nosso Deus. Todos os dias, gente, se você estivesse na minha casa, você dizia que eu era louco, eu e minha esposa. Todos os dias eu acordo e a gente ora, Senhor, muito obrigado pelo milagre. Aí mede a taxa da glicose, aí aplica a insulina. Aí talvez se alguém passasse e dissesse assim, você é todo louco. Somos loucos mesmo, por Jesus. Por Jesus. Mas o que a gente está dizendo? A Bíblia manda a gente chamar a existência o que não existe. Você tem que olhar para as coisas e dizer assim, essa é a última cartela de remédio que eu vou tomar. E não é o pastor que veio para mandar eu parar de tomar o remédio, não. O seu médico vai dizer assim, tá bom, isso aqui está sendo água, isso aqui não está fazendo mais efeito. Eu creio nisso, pastor. A gente foi chamado para confundir a medicina. O médico estudou tanto tempo que é usado por Deus, e Deus age em meio aos médicos, em meio aos remédios, age sim. Mas a gente vai confundir a mente deles com um milagre. Você vai chegar e vai dizer, não preciso mais tomar o remédio. Eu creio nisso.
Minha esposa aplica a insulina neles, dizendo assim: é a última vez, é a última vez, é a última vez. Uma vez eu acompanhei um rapaz que ele foi preso e teve a pandemia e a maioria assim, foi solto. Né? E passou a pandemia, esse homem aceitou Jesus. É servo, tem um testemunho lindo dele. Ele assaltava cargas, caminhões. E hoje é um servo de Deus. Entregou a vida a Jesus, a casa dele, tudo em servo ao Senhor. E quando passou, aí mandaram chamar ele. E aquilo foi uma dor para a família. Aí, mas era só para ele assinar. Ele tinha que ir todos os dias em outro estado assinar. E eu fiz um jejum com ele, um jejum Daniel, 21 dias. Clamou, jejum. Eu disse: você não tem 2 joelhos, você tem 4. É o meu e os seus. E a gente vai clamar. E quando você estiver pegando aquela caneta, você vai dizendo assim: é a última assinatura. É a última assinatura. É a última assinatura. E Deus fez a obra. Usou juiz, advogado. Esse homem hoje está indo uma vez na semana. E eu creio que em breve ele não vai mais nunca. Aquilo ali vai ser só um testemunho. Gente, ele saía todos os dias para ir na Paraíba. E voltava. Hoje está indo uma vez só. Daqui a pouco não vai mais nenhum. Por quê? Porque é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você entregou a sua vida a Ele. É esse Deus. Então Paulo poderia ter dito tudo isso. Mas Paulo não disse. Paulo foi ali na casa daquele homem fazer a diferença. Fazer a diferença. Sabe? Porque Paulo entendia que não era pelo poder dele. Era pelo poder de Jesus. E por Paulo entender isso, veja o que está aí. Eu já estou terminando, tá, gente? Eu acho que eu até estourei a hora, pastor. Perdoe. Mas Atos capítulo 28, 8 ao 9, diz assim: todavia, seu pai, o pai daquele homem importante na cidade, estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita. E logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Eu quero parar aqui um pouquinho. Paulo foi picado por uma cobra onde? Não foi. Agora o que era que Paulo estava fazendo 3 dias depois com essa mão? Curando. Tem uma frase que diz assim: ferida fechada, ministério aberto. E aonde você mais sentiu dor, vai ser onde mais você vai ser usado por Deus na vida das pessoas. Eu passei por muita dificuldade financeira, meus irmãos. Muita. Vocês não têm noção. Muita humilhação. Devendo a agiota. O que vocês imaginarem da vida eu passei financeiramente. Mas um dia Deus entrou na minha vida e mudou tudo. Aí hoje o que é que acontece? Toda semana, pastor, chega uma pessoa dizendo: eu não aguento mais essas contas, eu tenho que pagar. Eu disse: senta aqui. Deixa eu te contar. No meu gabinete lá tem um frigobarzinho. Tem um frigobar. Eu fiz questão de levar para lá. Aí eu digo: vira a cadeira, por favor. Tem um que aí atrás de você? Um frigobarzinho, gente, bem pequenininho. Eu devo estar vendo isso aí. Isso era a minha geladeira quando eu morava no quintal da minha mãe. Abra aí. Tem muito espaço dentro? Tem não. Eu vivia quase vazio. Isso era o que eu tinha. Isso era o que eu tinha para sustentar os meus, a minha família. No quintal da minha mãe. Gente, com 10 anos de casado, eu acho que eu já tinha me mudado umas 12 vezes. Porque eu não tinha condição de pagar o aluguel. Eu entrava no emprego, perdi o emprego. Aí minha mãe, eu já morei na sala da minha mãe, no quintal da minha mãe. O que vocês imaginaram eu passei? Para quê? Para hoje, quando alguém chegar e dizer assim: senta aqui, vem conhecer o Deus da provisão, vem conhecer aquele que é o dono do ouro e da prata, vem conhecer aquele que olha como filho e olha como um pai que quer dar a provisão. Então, onde você tiver mais dor hoje,
mais na frente é onde Deus vai mais te usar na vida das pessoas. Por quê, pastor? Porque você vai ter propriedade para falar. Propriedade de abrir a boca e dizer assim: eu conheço a tua saída. A tua saída não está no banco, a tua saída não está no teu parente, a tua saída. Não, a tua saída está em Jesus. A tua saída está em Jesus. E quando Ele estiver te abençoando, deixa eu te falar uma coisa: nunca diga assim, tá bom. Nunca diga isso. Diga assim, amém, Jesus. Eu estou entendendo que vem da tua parte e vai alcançar outros. Amém? Então nós estamos chegando aqui no fim da nossa ministração e eu vou ler o texto básico que nós lemos lá no início. E vai fazer mais sentido para você, eu acredito que sim. Que diz assim: havendo ocorrido esse fato, outros doentes ainda vieram e também saíram curados. Eu já disse que na generosidade, a matemática nossa não funciona. Você, antes de eu ministrar, você participou do momento de generosidade dos dízimos e ofertas. Na nossa matemática cartesiana, isso não funciona. Por quê? Se você está na sua calculadora, se você tiver 100 reais e você trouxe 90 reais, você fica com quanto? Com 10. Na matemática humana, quando você dá menos, você tem. Na matemática dos céus é diferente. Quando você dá, se multiplica. Se multiplica. É o vezes. É a multiplicação. Mas tem uma coisa na matemática. Não sei se tem professoras aqui, se tem. Mas tem uma coisa na matemática que diz assim: o menos com o menos é mais. Se você pegar um número negativo, botar na sua calculadora, por exemplo, menos 10. Aí bota menos 10, dá 20 positivo. É isso. É a única coisa da matemática que casa com os céus. É o menos com o menos é mais. Paulo estava fazendo isso. Paulo estava pegando o menos dele, a mão ferida, doído, arrasado ali. Estava pegando o menos dos outros, necessitado de cura, de uma mão que impusesse e fosse curada. E isso se estava transformando em mais, em cura, em libertação, em transformação. Mas, pastor, o que é que o Senhor quer falar com isso? Em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à rejeição, você vai pegar o seu menos com o menos do próximo e vai se tornar um mais em Deus. Pastor, eu não tenho nada, só tenho uma fuga lá em casa. Talvez a sua fuga na casa do outro seja um banquete. Um banquete. Nós temos uma família em ação lá. E eu digo, talvez você vai trazer e vai dizer 1 quilo de feijão. Mas o seu pouco pode ser o tudo de outra pessoa. Talvez 1 quilo de feijão para você não é nada, mas na casa de muita gente é tudo que ela tem. Tudo que ela tem. Para a honra e glória do Senhor Jesus, em média de 30 a 40 famílias, elas comem e têm mantimentos em casa porque a igreja Caruaru se levanta. Mas como é que a gente se levanta? É um irmão que traz uma farinha, o outro traz um açúcar, o outro que pode mais traz um fardo, o outro que não pode. Eu já vi bolacha aberta. Bolacha kamikaze, só com um pacotinho. Aí quando a gente junta o menos de todo mundo com a fome que está lá fora, que é menos com menos, dá mais em Deus. Você pode fazer muito por muita gente. O seu pouquinho é tudo que muita gente está esperando aí fora. Mas a gente chega aqui, Atos capítulo 28, versículo 10, e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para a viagem. Para onde Jesus pediu para Paulo ir? Para Roma. Mas preste atenção, não existia condições para Paulo chegar em Roma de uma só vez. E por isso que o Senhor permitiu ventania, tempestade e naufrágio. Mas eles viram também terra segura, um povo para abençoar. No meio teve contratempos, cobra venenosa, mas também teve honra a Paulo
E Paulo foi muito usado por Deus naquele lugar. Mas Paulo precisava chegar em Roma. Paulo precisava chegar em Roma e não tinha mantimento nem condições de chegar em Roma. O que é que esse povo faz, irmãos? Ofertaram todo tipo de suprimento que eles necessitavam para as viagens. Onde é que eu quero chegar? Olhem para as coisas de outra forma. Ele sim tem cuidado de vós. Ele sim já se levantou em teu favor. Agora aprenda uma coisa. Não é no seu tempo, nem muito menos do jeito que você quer. É no tempo dele e no jeito dele. Amém? Eu posso ouvir um amém aqui? Você crê que ele já se levantou ao teu favor? Você crê que tem um propósito de Deus em tudo? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu honro cada palavra que o Senhor entregou para entregar a vocês nessa manhã. Eu honro a vida da pastora. Pastora, quando eu subi nesse altar aqui, e eu não sou de espiritualizar tudo, tem coisas também que a gente, como pastor, a gente sente e às vezes não quer falar. Mas eu senti uma unção sobrenatural nesse lugar. Sobrenatural nesse lugar. E essa unção está sobre a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que a senhora continue. Tem muito ainda para fazer. Tem muita coisa. Essas famílias aqui, esse bairro, essa cidade, vai ser toda contaminada pelo reino de Deus. A gente é feito uma pandemia, gente. A pandemia contamina para o mal. A gente contamina com o reino de Deus. E eles vão sendo contaminados por nós. Eu louvo a Deus por tudo e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Que coisa mais linda. Como Deus nos ama e cuida de nós, enviando o servo abençoado desse para ministrar essa palavra que a gente estava precisando dessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor, porque o pastor é dele, tudo que ele possui é do Senhor. E tudo que nós temos recebendo nessa manhã vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por isso, por essa maravilha, por essa palavra linda, poderosa. Que essa palavra possa viver na minha vida, possa viver na sua também. Que jamais possa esquecer daquilo que nos foi dito pelo Senhor, através da sua palavra, na pessoa do pastor. Tá bom? Que Deus abençoe o pastor ricamente. Continua assim, sabe, pastor? Continua o senhor muito jovem. Quando eu olhei assim, eu pensava que o senhor era mais velho. Quando eu olhei assim, mas que coisa linda, né? Deus tem usado jovens fortes e corajosos no Senhor para fazer a obra. E eu louvo ao Senhor. Se eu já orava pelo Senhor, eu vou continuar orando. Essa é a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, meus amados, e vamos orar ao Senhor, agradecer por tudo quanto o Senhor fez nesta manhã no meu coração, no seu coração. Eu creio que você depois dará o seu testemunho do que Jesus fez na sua vida, e depois de você vai acontecer na sua família, no lugar que você estiver. As pessoas vão dizer: bendito o que Deus fez na sua vida. Amém? Ora canta la barabassuria, canta la mandarabasharia, era basuri, canta la barabassaia. Deus tremendo, Deus maravilhoso, o Senhor que está aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que vê, que sabe, que conhece, que tem poder para fazer o impossível acontecer neste lugar, em nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Continua fazendo, Pai. Continua, Senhor, trabalhando em nosso ser, em nosso coração. Continua nos usando para a tua glória, Senhor. Que tudo seja para a glória do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, e faça a tua vontade na minha vida e na vida de todos quantos estão aqui, da igreja em geral, dos membros, novos convertidos. Faça a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós carecemos de ti. Nós
precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, do Teu agir, do Teu poder, da Tua presença, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Fortalece os nossos ombros para o combate, os nossos pés para a peleja, para que o mundo conheça que há um Deus aqui de Manatinga, um Deus todo-poderoso, um Deus que é e vai fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado pelas lutas, pelas crises, pelas provas, pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação. E nós transferimos tudo para o Senhor, para a glória do Teu nome. Faça, Senhor, acontecer aquilo que o Senhor tem prometido na Sua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu fui abençoado nessa manhã. Diga assim, eu também. Como eu fui abençoado nessa manhã. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E sobre ti repouso e paz, alegria, prosperidade. Que vocês vão e que vençam as batalhas que vão surgir. Mas que voltem aqui a essa casa, trazendo os frutos de todas as suas conquistas. Desde agora e para sempre a igreja diz: Amém. Deus abençoe.